Mergulhão, a gente teve muita empresa entrando no home office, entrando no trabalho híbrido durante a pandemia por uma questão de necessidade, né? E aí a pandemia passou e teve muita empresa que voltou ao trabalho presencial alegando que o home office não trazia resultados, que não funcionava com a equipe. Hoje, por que você vê que não funcionou de fato nessas empresas? Foi uma má gestão? Faltou uma gestão diferente? Como foi? Beleza. Obrigado aí pelo convite para essa entrevista. E respondendo diretamente a pergunta, eu acredito em alguns fatores aí que implicaram em falhas, de certa forma, generalizadas aí no trabalho remoto, né? A primeira, né, é que as empresas elas não estavam preparadas, né, para o trabalho remoto, né? Então, é muito fácil agora olhar a posteriori e falar, apesar de naquele momento era o que tinha que ser feito, era o que podia ser feito, era o que precisava ser feito, mas as empresas em geral não estavam preparadas para isso. E o que eu quero dizer com não estavam preparadas? Não tinha processo, não tinha tecnologia, não tinha software, as pessoas em casa não tinham ambiente de trabalho, né, preparado para o trabalho remoto, enfim, uma série de fatores ali que não permitia às empresas, a gente poder dizer que as empresas estavam preparadas, elas não estavam, né? E trabalhar remotamente não quer dizer você digitalizar simplesmente processos, você mover processos do mundo físico para o mundo digital. Isso só cria aquele que ficou famosamente conhecido como a estafa do Zoom. Tá todo mundo no Zoom o dia inteiro, né, porque está trabalhando de forma remota usando processos do mundo físico. Quando a gente chaveia para o remoto, a gente precisa usar métodos do mundo digital. Então, assim, os processos precisam ser pensados para serem executados de forma remota, de forma digital, e não simplesmente mover processos as is do mundo físico para o mundo virtual. E uma segunda questão aí que é tão grave quanto essa primeira é que as pessoas, em geral, elas foram contratadas com a expectativa de trabalharem presencialmente, né? E aí, quando você coloca essas pessoas que têm expectativa que o trabalho seja de uma forma e ele começa a se dar de uma outra forma, e nesse caso não foi por uma decisão estratégica do negócio, foi por uma decisão de saúde mundial, né? Então, não havia, né, nem como apontar dedos ou culpados, né? Há uma quebra de expectativa em relação àquilo que foi combinado, né? E aí inúmeras coisas podem acontecer e esse é um dos fatores que também leva a esses processos não terem funcionado tão bem, né? O que dá para se fazer, né, daqui para frente para as empresas que querem continuar trabalhando remotamente? Porque o trabalho presencial tem suas vantagens, mas o trabalho remoto traz outras vantagens, né? Então, pensar em processo, pensar nessa digitalização de forma muito, muito profunda, né? Não é uma simples digitalização de um processo existente. Realmente precisa ser pensado em como colocar isso no mundo digital. Só que isso aí traz inúmeros desafios, né? Pessoal especializado, né? Tem poucas pessoas especializadas no mundo em pensar isso de forma digital, né? Então, a gente na Impulso costuma dizer que existem as pessoas low-tech, as pessoas no-tech e as pessoas high-tech. Isso não tem a ver com elas serem programadoras ou não, tem só a ver com versamento, letramento digital, né? E notavelmente, assim, pessoas de todas as idades, não tem a ver com idade isso, tem gente nova que não tem letramento digital, tem o celular, tem o smartphone, sabe usar uma coisa ou outra, mas assim, não sabe usar o internet banking, vai no banco até hoje, né? Pessoas com mais idade que também não tem aquela dificuldade, minha câmera parou de funcionar. Isso acontece com gente mais velha, acontece com gente mais nova, e é o letramento digital que falta, é um dos principais desafios aí a serem, que precisam ser ultrapassados aí pelas empresas para que isso venha a funcionar. Hoje essas empresas falam que tem uma dificuldade aí, talvez, dessa gestão próxima do funcionário, né? Porque você está longe do seu funcionário, às vezes está em outro estado, em outro país. Como que se aproxima essa gestão? Como você cria aquele vínculo funcionário, vínculo equipe? Como que faz? Como que consegue gerir uma família, né? Como chamam? Essa é uma outra questão, assim, né?
Parece que as pessoas se esquecem, né, de que no mundo físico você também precisa fazer a gestão muito próxima das pessoas. A diferença é que uma parte dessa gestão acaba acontecendo ali nos pequenos encontros, no cafezinho, no almoço e tudo mais. E a diferença é que no mundo virtual isso precisa ser explicitado e precisa ter processo para isso. Então, se a gente não se preparar e criar processos para que no mundo digital essa aproximação ocorra de forma deliberada, então essa que é a diferença. No mundo físico, quando a gente está todo mundo trabalhando presencial, várias coisas acontecem de forma não deliberada, porque elas simplesmente acontecem os seres humanos estar presencialmente no mesmo lugar. E aí, quando está remoto, você precisa pensar naquilo e colocar processos dentro da empresa para que conversas aconteçam e as intimidades, né, que são importantes para esse tipo de gestão, sejam geradas. A gente já tem mais de 10 anos, né, de experiência em trabalho remoto, e muitas pessoas passaram por aqui. A gente foi a escola de trabalho remoto para muita gente, né? Muita gente trabalhou remotamente pela primeira vez conosco, e de certa forma uma das coisas que a gente aprendeu é como aproximar pessoas de forma remota, de forma que a gente consegue criar vínculos com pessoas, vínculos incríveis com pessoas que a gente nunca viu na vida pessoalmente, né? Viu e trabalhou remotamente por muito tempo, mas nunca viu na vida pessoalmente. E essas pessoas eventualmente saem da empresa e continuam amigas fora da empresa e eventualmente marcam seus encontros presenciais para se conhecerem pela primeira vez pessoalmente, depois de já terem saído da empresa. E isso é espetacular, assim, é sensacional você perceber que essas coisas não só são possíveis, como acontecem, né? E não é em baixa escala, é em alta escala. Então, a grande questão que a gestão de pessoas, né, precisa perceber, e se a gente está falando de trabalho do conhecimento, né, a gente está falando de empresas que fazem basicamente gestão de pessoas, né, isso não se aplica para outros tipos de empresa que precisam, outros tipos de empresa, não, outros tipos de trabalho, né, que precisam efetivamente da pessoa física, né, uma operação de máquinas e tudo mais. A gente não está discutindo isso, a gente está discutindo apenas a parte das pessoas e das profissões que podem ser efetivamente lidadas de forma remota, né? Então, precisa ter essa sensibilidade da gestão de que, cara, o trabalho que você faz no presencial precisa também ser feito no remoto, só que no remoto você precisa deliberadamente criar processos e criar meios de gestão para que isso aconteça, e é possível, só precisa de um pouquinho de esforço. A realidade é que dá muito trabalho, mas para fazer qualquer trabalho bem feito dá muito trabalho, né? Então precisa ter a disposição, né, de que as coisas efetivamente aconteçam. Infelizmente, né, em grandes corporações, eventualmente com uma cultura que já vem de décadas e décadas e décadas, eventualmente um ambiente com muita politicagem, né, entre áreas, brigas entre áreas, torna isso mais difícil de se fazer em um ambiente que já está estabelecido, né? Fazer uma efetiva mudança, né, corporativa, transformacional na organização, na cultura da organização, é muito difícil de acontecer, né? Então, obviamente, é muito mais fácil você construir uma cultura remota do zero, mas não é impossível você transformar uma cultura presencial numa cultura remota. Só vai realmente precisar de um grande capital ali de apoio de todos os níveis hierárquicos da gestão. Perfeito, Silvestre. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Queria agradecer mais uma vez você estar participando de um quadro nosso. Então, forte abraço. Obrigado, é sempre um prazer. Conte sempre comigo.